Admar de Jesus, aquele maníaco de Lusiânia, começou a realizar os assassinatos em série uma semana depois dele ser posto em liberdade, beneficiado com a progressão de pena. O fato trouxe ao debate o fim da progressão da pena para autores de crimes hediondos, como foi o caso dele. O deputado Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o relator de um projeto apresentado pelo deputado Valtenir Pereira, do PSB do Mato Grosso, que acaba com a progressão de pena para os crimes hediondos. O deputado Ciro é favorável e até lembra que 90% dos crimes hediondos são praticados por reincidentes. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta. Esse caso de Lusiânia é bem ilustrativo dessa questão, né, deputado? Parece que houve uma falha, do mínimo, do poder público, no momento em que concedeu a liberdade àquele pedreiro para cometer esses crimes hediondos, alucinados que ele fez. Uma coisa é certa, Paulo, se esse cidadão, esse fascínio, tivesse cumprindo a sua pena, não teria ocorrido aqueles crimes, né? E como eu tenho ressaltado, você já falou, 90% dos crimes têm a mesma coisa, né? Acontece da mesma forma, são crimes reincidentes e se chega até, acho que até um pouco a mais do que isso. Então, é uma situação que essa casa no passado já legislou, né? Nós fizemos um projeto de lei na época e que logo depois, algum tempo depois, o Supremo considerou inconstitucional pela forma como foi apresentado, que não poderia ter sido feita através da forma de um projeto de lei, e uma discussão se a Constituição permitiria... Uma discussão formal, né? Exatamente. Uma questão... Ele não poderia, eu concordo com o Supremo, não poderia ter sido feito através de um projeto de lei. Teria que ser de uma emenda à Constituição. E no segundo momento, agora eu divido do Supremo, e o Supremo é votável, é a última instância, mas a instância que é muito a mercê dos anseios da sociedade, seus membros mudam, a própria CCJ da casa também acontece o mesmo fenômeno. Então são situações que a casa agora tem que trazer uma discussão. Pena que ela acontece, isso é grave, só após esses crimes que chamam e chocam a sociedade. Como foi o caso dessa história de Lusiânia. Nós temos um trabalho, temos esse projeto, que é essa PEC apresentada pelo deputado Valtenir. No mandato passado, eu apresentei uma PEC semelhante, e que na época a Comissão de Constituição e Justiça não considerou constitucional, mas agora, tanto eu como o deputado Valtenir, começamos um trabalho de convencimento, de discussão com todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, e eu acredito que nós temos grande chance de aprová-la. Agora, deputado, há uma corrente também que quer acabar com a progressão de maneira geral, por considerar que não há sentido em haver progressão de pena. É a corrente que eu defendo. Mas, de qualquer forma, na pior das hipóteses, eu estou indo para esse embate na Comissão de Constituição. Pelo menos os hediondos. Pelo menos os hediondos tem que ser... Ou pelo menos, existe uma discussão, são duas situações. A primeira, a formal como a lei foi feita passada, que não poderia ser através de um projeto de lei. Eu concordo. A segunda, que se diz que não pode se evitar a progressão. Mas a progressão ela pode ser diminuída. O sujeito pode ser obrigado a cumprir 99% da pena. É uma situação As gradações a gradação você pode estabelecer. Então, eu sou favorável a cumprir a pena de forma total. O sujeito preso, enjaulado por um crime que o nome já diz, um crime hediondo. Então, eu acho que a sociedade estaria muito mais tranquila. Nós evitaríamos 90% dos crimes que estivessem sendo cometidos, porque essas pessoas estariam presas. E seria uma situação que a sociedade teria muito mais tranquilidade do que ter esses loucos, esses maníacos, às soltas, pessoas que já cometeram crimes muito graves e que lesaram a sociedade. Agora, deputado, uma pena, como o senhor disse, que esse debate só volte quando acontece uma atrocidade, exatamente, como a que ocorreu em Lusiânia, que foi uma coisa absolutamente absurda. Isso aí aquelas famílias não vão ter os filhos de volta. Exatamente. Isso é um problema que é culpa da Câmara e do Congresso Nacional, culpa também um pouco da sociedade, que também às vezes não força essa discussão, ela se choca só depois desses crimes, né? Culpa um pouco da mídia também, que só dá divulgação a essa discussão nesses momentos. Então está na hora da sociedade como um todo assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa nesses episódios, e nós temos uma discussão ampla. E que o Congresso Nacional dê uma resposta para a sociedade de um tema tão grave, um tema tão salutar, para que nós tenhamos uma sociedade mais tranquila. Agora, deputado, o senhor falou aí de uma discussão mais ampla, e aí eu me recordo que já se discute há muito tempo a questão das penas alternativas como forma de
de reduzir a população, a superpopulação carcerária no Brasil, que é um dos problemas mais sérios. A gente viu isso nessa CPI do sistema carcerário, que mostrou uma situação absolutamente dramática. Quase campo de concentração em alguns casos. Isso aí conta com o meu apoio. Será que não seria o caso de na hora se formar uma frente parlamentar nesse sentido? Exatamente. Eu acho que começou a discussão agora de se liberar 20% da população carcerária, aquelas pessoas que têm crimes leves. Deu até a primeira página dos jornais. Que têm crimes. Isso é uma discussão salutar. Até porque hoje, essas pessoas que cometeram o crime hediondo, Paulo, eu considero essas pessoas não têm volta. No meu ponto de vista... Não há reabilitação. Pena que a Constituição não permita a prisão perpétua. Eu defenderia e defendo, mas eu sei que a Constituição, as nossas causas pétreas, não permitem. Por isso que eu não apresento uma PEC nesse sentido. Mas tem outras pessoas que você mantê-las nas prisões, as prisões hoje no país, das formas como elas se encontram, elas se tornaram praticamente universidades do crime. A pessoa entra por uma bobagem, por uma discussão, ou perdeu a cabeça por uma besteira, delito de trânsito, ou um pequeno furto, ou uma situação, e sai de lá um sequestrador, um homicida. Então, são situações que nós temos que discutir. Certo? É lógico que as pessoas têm que cumprir suas penas, mas hoje nós temos um sistema a nível mundial com outras coisas alternativas. Essa situação de colocar as tornozeleiras para o indivíduo ficar na sua casa, hoje tem como se monitorar via satélite essas pessoas, se essas pessoas estão dentro das suas casas. Então, tem uma série de outras situações que nós temos de discutir. Aí sim, eu acho correto, é uma discussão salutar, eu acho que são pessoas que têm condições de serem recuperadas para viver e ter um convívio saudável com a sociedade, são pessoas que erraram. O errar é humano, lógico, são pessoas. Agora, esse tipo de crime, quem comete crime hediondo, como que é desse maluco, desse homicídio, desse maníaco, esse eu não vejo a menor condição de recuperar. E volto a lembrar, 90% dos crimes cometidos como crime hediondo são crimes reincidentes. Deputado, eu falei de raspão, mas eu volto. Tem frente parlamentar para tudo aqui nessa casa. Não está na hora de se ter uma frente parlamentar nesse sentido? E uma boa ideia. De se trabalhar mais ativamente pelas penas alternativas? Porque eu acho que a raiz parece que começa por aí, porque não tem nem onde guardar esse tipo de Pela quantidade de frentes parlamentares que se criou nos últimos anos aqui em casa, tenho certeza que esse é um tema muito mais importante que grande parte das que foram criadas. É uma situação que eu me comprometo até de voltar a discutir com outros membros, você sabe que uma frente parlamentar não é uma frente de um deputado só, mas eu vou trazer essa discussão. Você tem uma grande ideia, eu acho que nós temos que trazer essa discussão aqui para casa, uma frente parlamentar que pudesse envolver toda a sociedade nessa discussão, seria importante. Agora, aquele crime comoveu todo mundo. Comoveu também os membros dessa casa, deputado? O senhor acredita que essa proposta vai terminar sendo aprovada também por esse sentimento quase que de rejeição a essa situação? Eu acredito que sim. É lógico que se fosse uma votação logo na semana seguinte, sim, mas ela não vai ocorrer. O clima vai mudar. E eu acho que nem deve ser assim. Né? Eu acho que não podemos apenas votar uma lei por conta de um crime. Nós temos que votar uma lei porque a sociedade está exigindo e está sentindo uns efeitos perversos. Mas há um espírito aqui nesse sentido? Eu acredito que sim. Tanto eu como o deputado Valdemir, nós estamos agora, como eu lhe falei, de um a um, os membros da comissão, da CCJ. Eu acho que a sociedade tem suas formas de pressão também, os membros da CCJ tem as formas de se comunicar e debater. Eu tenho certeza que é um debate muito salutar e ele vai haver na CCJ. Se fosse hoje, o meu sentimento é que nós aprovaríamos essa PEC. Deputado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.